O Auditório Municipal de Tondela recebeu o seminário comemorativo dos 10 anos da Rede Social de Tondela. Numa parceria entre a Câmara Municipal e a Rede Social de Tondela, o seminário teve como destinatários técnicos de inserção institucional das mais variadas áreas, desde a ação social, à educação, à saúde, ao emprego, ao associativismo e às IPSS, até à comunidade em geral com interesse no tema. A sessão de abertura contou com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, do Presidente da Câmara Municipal de Tondela, do Bispo de Viseu, do Presidente do Conselho de Administração do Monte Pio e do Presidente da Assembleia Municipal de Tondela. O Presidente da Câmara, Carlos Marta, afirmou que, apesar do equilíbrio das contas públicas do município, a autarquia está consciente das atuais dificuldades económico-sociais dos seus municípios. Apesar do equilíbrio orçamental, das boas contas, sabemos que há pessoas que sofrem e que têm mais dificuldades em ultrapassar as adversidades. Preocupa-nos, assim, os nossos idosos que não têm apoio institucional ou familiar. Preocupa-nos aqueles que ficam desempregados e, portanto, sem condições para sustentar as suas famílias. Preocupa-nos os mais pobres e os excluídos que não conseguem ter o mínimo de subsistência. E tudo isto deve também preocupar todos quantos têm responsabilidades políticas e institucionais. António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração do Monte Pio, apontou a Rede Social de Tondela como um exemplo a seguir pelas instituições no campo social. Nós nunca podemos esquecer que quando há crises, há oportunidades, desde que nós sejamos capazes de fazer as coisas bem feitas. E aquilo que se tem feito aqui no campo social, de apoio àqueles que mais precisam, é bem o exemplo daquilo que deve ser feito. É bem o exemplo da determinação que nós devemos pôr no nosso trabalho para que possamos modificar o estado de coisas e o quadro em que vivemos. Na sua intervenção, o Bispo de Viseu, Ilídio Leandro, salientou a necessidade de proximidade humana e pessoal no distrito com o maior número de pessoas que vivem sozinhas. Ainda há pouco tempo foi dito que o distrito de Viseu é onde há mais pessoas a viver sozinhas, há pessoas a viver isoladamente. E, portanto, isso significa muito perdas, ausências de estilos de vida, de relações humanas, de apoios de toda a ordem, que gera muitas vezes não só pobreza e pobreza nova, mas uma angústia incapaz de ser medida por quem visita ou por quem passa. Por isso, essas novas pobrezas e essas, sobretudo, perdas que pessoas sentem que de facto são irrecuperáveis e que as coloca numa angústia grande, pois precisam, sobretudo, de proximidade, de uma proximidade humana, pessoal. O Secretário de Estado referiu-se ao próximo quadro comunitário de apoio europeu, que, segundo ele, significa 20 mil milhões de euros de investimento. Estamos a falar do próximo quadro comunitário de apoio europeu, que significa 20 mil milhões de euros de investimento que o Estado português pode lançar mão para desenvolver projetos estruturantes para o país. E definimos como estratégia fundamental a intervenção social, a qualificação, o emprego e o desenvolvimento económico e sustentável do nosso país. Marco António Costa explicou que as preocupações do Governo passam particularmente pela demografia, pela deficiência e pela economia social. E é neste sentido que, falando de futuro, vos quero dizer que acredito que a Rede Nacional de Intervenção Social que colocaremos no terreno, que o próximo quadro comunitário de apoio em que nos focalizaremos em matérias, obviamente, da inclusão social, do emprego, mas particularmente olhando para os problemas da demografia, da deficiência e procurando que na economia social o parceiro indispensável para as respostas que podemos construir no terreno em proximidade, fazendo com que essas respostas correspondam ao modelo de inovação, mas um modelo de inovação construído com os parceiros, que eu acredito que estaremos num caminho adequado.